as reflexões espíritas, sempre essenciais ao nosso coração, no entendimento do Evangelho e da proposta de reformulação moral que todos nós necessitamos. Nós vamos falar hoje a respeito deste tema, reconciliação consigo mesmo, com a família, com Deus, que é o tema do livro que nós lançamos na semana passada pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais. E esta obra, ela tem como fio condutor a busca do entendimento da nossa relação com o Criador, através da nossa relação com a vida. E nela nós lançamos um olhar para aquilo que é a doença fundamental do homem, que é a desconexão criatura-criador, que está muito bem representada no Evangelho em uma imagem alegórica muito bela, que é a parábola do filho pródigo, que nós utilizaremos como fio condutor das nossas reflexões aqui nesta manhã. A parábola, em linhas muito gerais, nos conta a história de um jovem filho, o mais novo, o mais moço, portanto o mais inexperiente também, que requisita do pai a sua herança, aquilo que ele julga ter direito, porque está cansado da vida, porque está cansado daquela vida ali junto ao seu pai, e então desce pelo caminho desgastando a sua herança. Diz o Evangelho que vivendo dissolutamente. Até que depois de gastar em prazeres e perder tudo que tinha, ele chega no fundo do poço, aonde na linguagem simbólica do Evangelho, ele procura um emprego num lugar de cuidado de porcos e começa então a cuidar dos porcos. E a sua fome, a sua necessidade é tanta que ele começa a disputar com os porcos a lavagem, aquilo que lhe sobrava. E então, naquele momento, quando está ali no fundo do poço, ele se lembra da casa do pai e deseja retornar. No movimento de desejar retornar, ele pega novamente o caminho, o mesmo em que desceu, para retornar à casa do pai, e o pai o aguarda de braços abertos. Em linhas muito gerais, esta é a história. Então vejamos a sua simbologia, que remete-nos a um movimento profundo em nossas almas. O filho inicia o seu processo com uma exigência. Ele exige do pai a sua herança. Cansado da vida, ele pede aquilo que ele julga ter direito. É interessante porque essa expressão cansado da vida nos remete a uma pulsão de morte. Este movimento que está representado no início da parábola do filho pródigo, na verdade, é um movimento autodestrutivo. Não é um movimento de vida nem de afirmação de dignidade. Ao contrário, é um movimento de autodestruição. Quantas vezes nós fazemos isso nos caminhos da vida, julgando estar indo na direção, não é da nossa felicidade? Quantas vezes largamos os deveres em busca dos prazeres? Quantas vezes abandonamos aquilo que são os esforços em busca daquilo que é mais fácil ou daquilo que é mais cômodo? Então aquele jovem requisita do pai a sua herança em uma exigência. Ora, herança não é direito. Embora o nosso código jurídico defina a herança como um direito de filiação, e verdadeiramente o é aos olhos da justiça, dentro do campo da alma, a herança não é direito. Herança é um presente. Quando o filho olha para a herança como um direito, perde direito à herança. Então, quando a postura interna do filho perante aquilo que os seus pais têm é de exigir, ele entra exatamente no movimento contrário. Por exemplo, filhos que disputam a herança de pais vivos, no fundo querem que os pais morram. Há um movimento inconsciente dentro do coração que deseja a morte dos pais. Este movimento totalmente contrário às leis da vida faz com que todo o movimento seja retido. E então a confusão está armada. Basta vocês verem o que acontece nas famílias em que os filhos começam a disputar a herança com os pais vivos. Herança não é direito, herança é presente. E o filho só usufrui dela com dignidade quando a recebe como um presente. Então ela pode frutificar e gerar um movimento de crescimento muito grande. Então o filho exige. E o pai, dentro da sua experiência de pai, permite, porque ele sabe onde que aquilo vai dar. Mas o filho precisa da experiência para que ele consolide a maturidade em si.
E ele então começa a desgastar a sua herança ao longo do caminho. Vai desperdiçando os seus bens, vivendo em prazeres, em satisfações. Ora, o Espírito Dias da Cruz tem uma imagem muito interessante para isso. Certa vez ele disse assim, e eu já partilhei isso com vocês aqui: meu filho, o desejo é como o horizonte. Tão logo nós nos aproximamos dele, outro se forma mais longínquo. Porque o objetivo do horizonte é ser horizonte, nunca ser alcançado. Então dizia ele, o objetivo do desejo é ser desejo, não é ser concretude, realidade. Quando o homem concretiza o seu desejo, abre espaço na alma para um desejo ainda maior. E este movimento de desejar cada vez mais e cada vez algo distinto nunca cessa, porque é da natureza do vazio do homem sempre buscar. O homem só preenche o seu vazio interior quando o preenche de dentro para fora, com aquilo que tem, com aquilo que é, e não com aquilo que pode conquistar ou com aquilo que pode obter do lado exterior. Então ele dizia, aquilo que faz falta ao homem não é aquilo que não tem. Aquilo que faz falta ao homem é aquilo que retém. É aquele amor que é realidade em si, mas não se torna manifesto. Sendo fonte de amor, exige ser amado pelo outro. Sendo fonte de bênçãos, exige receber as bênçãos do outro. Sendo fonte de abundância, exige que a vida o trate com abundância. E então não olha por verdadeiro tesouro, perdendo a sua verdadeira herança. Então, quando aquele filho desce o caminho desgastando a sua herança na satisfação dos desejos, na verdade, na sua pulsão de morte, ele está na busca do seu vazio existencial. Ele está mergulhado no vazio. Porque ele sai da conexão com o Pai para ficar mergulhado no vazio. É muito interessante isso, porque nós vivemos tempos modernos em que as pessoas se agitam. Hoje em dia, as pessoas vivem nas tecnologias. Passam um grande tempo no telefone celular, no WhatsApp, no Facebook, ou fazendo coisas que agitam. E as pessoas têm muita dificuldade de parar. Às vezes, parar 1 hora para assistir uma palestra é motivo de angústia, de ansiedade para muita gente. Porque está numa agitação tão febril que não dá conta de parar. É porque quando a gente para, a gente contata com o vazio interior. A ausência de sentido e significado. Então é mais fácil ficar na distração do que no contato conosco mesmo. Mas quando paramos e entramos em contato com o nosso vazio, podemos então olhar para aquilo que verdadeiramente nos falta, e não para aquilo que nós gostaríamos. E naquele momento nós podemos fazer um mergulho. Quanto mais distração na vida, menos construção. A distração é uma bela forma de não conectar com o essencial. E o mundo moderno tem para oferecer inúmeras formas de distração, que ocupam, às vezes, a semana inteira do indivíduo. E quando vai ver, não produziu nada de útil. Passa horas nas redes sociais e não tira nada daquilo de proveitoso. Porque as redes sociais, em sua grande maioria, são futilidades, que não permitem ao ser um encontro do sentido do significado. Então, encarar este vazio e ter coragem de olhar para dentro de si, para olhar aonde está a fonte verdadeira, isto é essencial. Porque o resultado do desgaste dos bens divinos, das concessões que Deus nos dá, tempo, dinheiro, oportunidade, corpo, beleza, saúde, disposição, energia, família, as coisas que nós vamos desgastando. O resultado do desgaste disso, dissolutamente, é o fundo do poço. Então chega uma hora que isso perde todo o sentido e a possibilidade para o ser. E então se instala o fundo do poço, a ausência completa, a solidão, o vazio existencial mais intenso. Pois chega uma hora que os companheiros de prazer desaparecem. Esses dias um amigo me dizia, quando eu usava droga, tinha muitos amigos na minha casa, estavam todos junto comigo, e eu achava que era muito felizardo, frequentava festas, frequentava baladas, estava sempre acompanhado de pessoas. No entanto, no dia que deixei de usar droga, e que disse aos meus amigos, agora não mais, não para mim, mesmo sem julgar a ninguém, para mim não mais, agora eu me amo, agora eu me cuido, agora eu olho para mim, para aquilo que verdadeiramente me abastece, então todos desapareceram. Então, que amizade era esta? Não eram amizades verdadeiras, eram vampirizações. Eram pessoas que compartilhavam apenas prazeres, mas não eram relações afetivas de fato. Isto é fundo do poço. Isto é comer com os porcos.
É chegar no momento de um vazio existencial que a pessoa se percebe solitária na vida, porque construiu relações superficiais sem uma fonte afetiva profunda que a nutra no coração, no afeto, naquilo que é essencial. Então, de repente, a depressão, o pânico, a fobia, a angústia, a ansiedade generalizada, sintomas que nos mostram a nossa grande falta interior. Pois esses sintomas aparecem quando nós estamos diante de uma desconexão conosco mesmo em algum nível profundo. E naquele momento ele começa a disputar com os porcos. Disputar com os porcos significa ele sai da fonte da abundância, desgasta as suas concessões e chega no nada, aonde ele tem que pegar aquilo que é pior para a sua sobrevivência. Mas é interessante porque no fundo do poço também há fonte. Também quando o espírito chega no ápice da sua insatisfação, das suas dificuldades, ali também ele encontra a fonte. E quando ele ali chegou, o que acontece? Ele se lembra da casa do Pai. E o interessante é como ele se lembra da casa do Pai. Ele se recorda que ele está ali no fundo do poço, mas que na casa do Pai, aqueles que eram os assalariados eram tratados com muita dignidade, eram cuidados, e o Pai os olhava como seres absolutamente dignos. Então, naquele momento, ele decide retornar. Naquele momento, ele diz assim: vou voltar para a casa de meu pai. E se porventura ele não me aceitar de volta, ao menos assalariar-me-á nas suas tarefas, a fim de que eu seja tratado com a dignidade de um assalariado seu. Então vocês vejam, o que é que faz com que ele retorne? É a lembrança de quê? Da dignidade. Quando ele se recorda da dignidade do Filho de Deus que ele é, então naquele momento ele decide voltar. Quando ele se recorda da dignidade, ele retoma um movimento de cura. Quando nós resgatamos a dignidade essencial do ser humano, então nós entramos no movimento autocurativo e curativo do outro. Se vocês observarem a prática do Cristo, o que Jesus fazia o tempo todo? Ele resgatava a dignidade das pessoas, porque eram pessoas que estavam em sofrimento, em dor, estavam em condenações públicas, como, por exemplo, os publicanos, os fariseus, a prostituta, e eram pessoas que, aos olhos dos outros, eram condenáveis. Jesus não olha para a personalidade, Jesus consola a personalidade e olha para o Filho de Deus que está por detrás da personalidade. Jesus não usa de julgamento moral. Por quê? Porque o julgamento moral é sempre excludente. Sempre que nós lançamos mão de julgamentos, nós estamos promovendo uma exclusão. E sempre que há exclusão, nós geramos sintomas. Quando excluímos uma parte de nós mesmos nos julgamentos que fazemos de nós, aquela parte reprimida, excluída, ganha força ao invés de perder. Quando julgamos o outro e excluímos o outro, aquele outro ganha força ao invés de perder. Só que ele ganha força como sintoma e não de uma forma sadia. Então, se vocês observarem que nas nossas famílias, aqueles que são excluídos, eles se tornam sintomas dentro da família. Quanto mais excluídos são, mais sintomas dentro da família se tornam. As nossas partes que são excluídas se tornam ainda mais ativas. Por isso o processo de iluminação pessoal, dizia Jung, não é imaginar formas luminosas, é tornar consciente a escuridão. Olha que bela imagem dele. Ele está dizendo assim, é preciso reconciliar-se consigo mesmo e aprender a amar até mesmo a sua sombra. Porque amar a sombra não significa você dar livre curso àquilo que são as suas dificuldades. Não é isso. Amar a sua sombra é se ver como um ser humano inteiro. E amar até mesmo a sua luta pela autoconquista. Sem brigar com você mesmo. Pois, afinal de contas, aquilo que nós reprimimos ganha força. Aquilo que nós educamos é transformado. Aquilo que se torna repressão se torna um movimento inconsciente, passa a nos comandar como um fantoche, lá do inconsciente, sem que a gente saiba como. Mas aquilo que a gente educa, então, nós podemos transformar. Assim, Jesus olhava para a dignidade essencial do ser humano, promovendo uma reconciliação interna.
Como aconteceu, por exemplo, com Maria de Magdala, naquela passagem magnífica do Evangelho. Ela sempre condenada, sempre com vazio interior, porque tinha todos a seus pés, mas não tinha ninguém que lhe olhava à luz do dia, sentia um grande vazio existencial. Maria vivia os prazeres dissolutamente, mas não tinha nada. Estava comendo com os porcos, no meio da abundância. E então ouviu falar de Jesus, procurou-lhe na casa de Simão Barjonas, e tão logo transpôs o umbral da porta, viu Jesus. E Jesus a olhou com uma inflexão de amor tão grande e tão excelente, que lhe disse ao coração: mulher, o mundo te ama porque te deseja. Eu apenas amo-te. Naquele momento, Maria sentiu seu coração abrasado, porque aquele amor que ela sempre buscava, ela sentiu no olhar de dignidade do Cristo. Era como se Jesus dissesse para ela: você é digna aos meus olhos. Eu vejo-te como mulher. Eu não te vejo como um ser objeto de desejo. Eu te vejo como ser essencial que você é. Então, naquele momento, Maria sentiu que algo se expandia dentro de si. E Jesus continuou, e esta fala dele é magnífica, narrada por Humberto de Campos no livro Boa Nova. Jesus diz a Maria: mulher, a tua sede de amor é verdadeira. O poço em que buscas é que está contaminado. Veja que linda a fala do Cristo. Não há julgamento, não há crítica, não há condenação, não há rotulação. Não há nem mesmo a humilhação exaltando para ela o fundo do poço onde ela se encontrava. Há apenas um amor excelente dizendo para ela: eu vejo a tua sede de amor, e ela é verdadeira. Mas você busca matar a sua sede bebendo água do mar. E quanto mais bebe, menos tem. Então, Maria, não é possível que assim seja. Então Jesus apresenta para ela um amor de excelência. É como se ele dissesse assim: resgata a tua dignidade, Maria, de filha de Deus que você é. E naquele momento o coração dela se abrasa e ela não pode voltar para os mesmos caminhos. Então o filho pródigo, ele começa o seu movimento de cura quando ele relembra a sua dignidade. Mas entre relembrar a sua dignidade e encontrar de novo a casa do Pai, vai uma longa distância. Então nós começamos a caminhada quando nos sentimos novamente dignos. Quando abrimos mão do julgamento pessoal, quando paramos com as chibatas, que não ajudam a nada, aqueles movimentos autocondenatórios que a gente fica, ressaltando apenas aquilo que nos falta. Tem gente que só gosta de passar o dia descrevendo qual é o seu problema. Porque eu sou assim, porque eu sou assado, só chibatinha. Ora, se você sabe que é assim assado, olha para a sua necessidade e faz por você o que você precisa. Você pode ficar olhando a pia cheia de louça suja e falar: oh meu Deus, cheio de louça suja. O meu problema é que a pia está cheia de louça suja. Ali, o problema é que está dando mofo ali, de tanto tempo já tem que essa pia está cheia. Quanta gordura. Você pode passar a vida dizendo que a pia está cheia e que mau cheiro que ela causa, cada dia mais. Ou você pode olhar para a pia e falar assim: ok, a pia está cheia, louça suja, bora lavar. Não é? Tem que começar. Quem me ajuda? Não dou conta sozinho. O que eu preciso? Quais ferramentas eu necessito para mexer com isso aqui? Então, quando a gente lança fora o julgamento moral e abandona a chibata, reconciliando-se conosco mesmo, então nós podemos fazer por nós o que nós precisamos. Não há reforma íntima sem auto-amor. Ninguém faz reforma íntima cheio de autocondenações. Autocondenações está a serviço do nosso orgulho e não do nosso crescimento moral. Eu posso muito bem olhar para o meu orgulho, para a minha vaidade, para a minha dificuldade interior, o que quer que seja que eu queira olhar em mim, acolher isso em mim e me perguntar aonde isso nasce, aonde isso se enraiza, o que eu preciso fazer a esse respeito. Sem crítica. Apenas olhando para aquilo que leva ao menos ou que leva ao mais. Aquilo que acrescenta dignidade ou aquilo que retira dignidade. Aquilo que acrescenta inteireza ou aquilo que retira inteireza. Julgamento moral não faz parte do Evangelho e, portanto, não faz parte do Espiritismo. É preciso compreender isso.
Quem usa espiritismo para julgar a si mesmo ou para julgar os outros, não compreendeu o espiritismo ainda. Não há condenação dentro da ideia espírita. Espiritismo é ciência e filosofia que nos faz entender a natureza da vida e nos leva a um movimento religioso de reconexão ao Criador. E esse movimento não é de chibata, esse movimento é de entrega. Esse movimento é de nos render à fonte. É de sentir novamente a nossa dignidade de filho de Deus e dizer assim, eu quero voltar para essa casa. Eu não mereço ficar aqui comendo com os porcos. Ok, eu pedi mesmo a minha herança, eu desgastei, eu abusei, está certo. Semeei, estou aqui colhendo. Estou colhendo a insatisfação, estou colhendo a dor, estou colhendo a luta, estou colhendo a dificuldade familiar, estou colhendo as relações difíceis, estou colhendo a enfermidade, estou colhendo a dor emocional. Está tudo bem a esse respeito. Faz parte da minha história, eu posso acolher isso com amor. Agora eu faço por mim o que eu preciso, porque em verdade eu mereço o melhor, pois eu sou filho de Deus. Esse olhar essencial de dignidade, Jesus lança para nós a todo tempo. E só é possível fazer por si mesmo o que é necessário quando se olha assim. Então o filho pródigo, movido pela força da dignidade, ele levanta e vai ter com o pai. Volta pelo mesmo caminho. O mesmo caminho em que ele desceu, desgastando a herança dele, é o caminho em que ele retorna para a casa do pai. Mas, à medida que ele retorna para a casa do pai, ele vai colhendo ao longo do caminho o lixo que ele deixou à medida que ele desceu, desgastando a sua herança. Isso se chama lei de causa e efeito. Nós vamos voltando, mas vamos voltando, responsabilizando-nos por aquilo que foi nosso. E o pai? O pai está lá de braços abertos, amor incondicional, simplesmente dizendo ao seu filho, vem que eu te aguardo. E quando o filho chega perto, o evangelho é muito lindo, o pai se lança até o filho, ele se adianta. Isso representa misericórdia. E abraça o filho. E eu amo esta imagem de Rembrandt. Tem como apagar esta luz? Momentaneamente, por favor? Só para vocês verem as nuances. Olha aqui. O filho está de joelhos perante o seu pai. Está sem cabelo, está com as vestes rotas, está com o pé descalço. E o pai posta-se como pai. Não se abaixa no lugar do filho. O acolhe como um pai faz com o filho, do seu lugar de superioridade que pertence a todo pai. O filho, então, na humildade essencial, aprende a se curvar com ternura para o seu pai. Isto é muito lindo, porque então ele pode beber daquilo que o pai tem para lhe dar. E o pai diz para ele, nenhuma condenação, nenhuma crítica. O pai não joga na cara dele, está vendo? Não disse que você ia se dar mal? Para que você foi pedir sua herança? Nada disso. O pai só diz para ele, meu filho, que bom que você voltou. Há quanto tempo eu espero por ti? Entra, porque hoje é dia de festa. Você estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. Então hoje é um dia de alegria dentro da alma. E naquele momento se faz um grande movimento. Então este é o símbolo para nós daquilo que nós precisamos. O espírito Joseph Gleber, ele vai nos dizer que saúde é a realização real da conexão criatura-criador. E a doença, o contrário momentâneo de tal fato. Vejam que interessante. Saúde é a real conexão criatura-criador. E a doença, o contrário momentâneo de tal fato. No livro O Homem Sadio, que é uma publicação da AME Minas Gerais, um dos livros que vocês têm ali à disposição, os espíritos nos dizem o caminho do adoecimento do homem. Eles dizem assim, quando o ser se aparta da fé, falta-lhe a conexão com a fonte. Porque aquilo que nos dá segurança na existência é a fé. A certeza de um amor e de um poder soberano e supremo que nos nutre e que nos sustenta. Então, na fé, nós nos sustentamos naquilo que é verdadeiro e naquilo que é essencial. Mas quando nos falta fé, quando nos falta confiança no Pai, porque nós pensamos que o Pai é punitivo, porque nós pensamos que o Pai falta-nos, porque nós pensamos que estamos abandonados na ilusão do abandono. Quando isso acontece,
então o ser se fecha sobre si mesmo. É como a galha da árvore que se desconecta da árvore. Como que ela pode produzir? Não pode. Então, naquele momento em que nós nos apartamos da conexão com o Pai, nós nos fechamos sobre nós mesmos. E aí se instala o egoísmo. Porque já que eu não tenho a força do Pai a me nutrir, então eu tenho que me bastar a mim mesmo. Eu só posso contar com quem? Comigo. Então, neste momento, nós fazemos um movimento que no livro Pílulas de Confiança, o Dr. Dias da Cruz nos explica de uma maneira muito interessante. Ele diz assim, que quando nós nos apartamos do Criador, nós vamos viver duas polaridades. A polaridade do menos e a polaridade do mais. Mas esse mais aqui não é positivo, não. É só do excesso. A polaridade da falta e a polaridade do excesso. Na falta, nós vivemos a menos-valia. Como nós nos sabemos desconectados do Criador, então nós sentimos aquela desconexão. E sabemos que sem o Pai nós somos nada. Então nós vivemos a falta. É um movimento que nós nos menosprezamos, que nós falamos do quanto nós não valemos nada, das dificuldades que temos, que nós merecemos sofrer, que não merecemos ser felizes, que não temos virtudes, que não temos potencialidades, que somos pobres pessoas. Ora, na hora que nós estamos brigando conosco desta maneira, nos desvalorizando, a quem nós estamos desrespeitando? Com quem verdadeiramente nós estamos brigando? Antes de ser com Deus. Primeiro a gente briga conosco mesmo, não é? Brigando conosco mesmo, nós estamos brigando com quem? Quem é que nos fez? Antes dele. Nossos pais. Então, quando nós brigamos conosco mesmo, é uma acusação aos nossos pais. E quando nós acusamos os nossos pais, nós estamos acusando a quem? A Deus. Então vocês vejam que é uma sequência, porque os nossos pais são aqueles que representam Deus junto a nós na encarnação. Então quando nós ficamos na menos-valia, nós estamos no sentimento da falta. E aí, para nos defender deste sentimento de falta e de desvalor, nós hipertrofiamos o ego. Achamos que nós adotamos posturas defensivas que se projetam sobre o outro. Então nós vamos para a arrogância, para a vaidade, para o orgulho e para a pretensa supremacia. Como se nós valêssemos mais, como se nós fôssemos mais. Então nós crescemos diante do outro e subjugamos o outro. Para não fazer contato com a nossa inferioridade. Aquele que se julga superior, na verdade, tem um grande sentimento de inferioridade. Por detrás do desejo de poder está grandes sentimentos de menos-valia. Então nós alternamos esses dois polos. Uma hora ficamos brigando conosco mesmo, e outra hora nos projetando sobre o outro. Tanto um quanto o outro são sintomas da mesma doença, que se chama desconexão do Criador. Então o Espírito Dias da Cruz escreve uma frase muito simples, mas que nos dá a ideia disto. Ele diz assim: o ser não é pequeno, como quer na menos-valia, nem grande como pretende na egotrofia, mas em Deus, conectado no essencial, na conexão do centro, no centramento, conectado em Deus, conectado com o próprio coração, é uma pequena fagulha luminosa, tão grande quanto o tamanho da vontade do Pai para a sua vida. Então vejam que interessante isso. Não é pequeno como se menospreza, nem grande como pretende na hipertrofia de si mesmo. Mas conectado ao Deus, ao afeto, ao belo e ao bem, é uma pequena fagulha luminosa. O que pode uma pequena fagulha luminosa? Pode botar fogo no mundo. Uma faísca não pode causar um grande incêndio? Então uma pequena fagulha luminosa pode incendiar um mundo de luz. E se tornar tão grande quanto seja o tamanho da vontade do Pai para a sua vida. Por isso diz Jesus no Sermão da Montanha: brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Porque quando brilha a luz da criatura, não é o ego que é valorizado na hipertrofia do ego. É quem? É o Pai na criatura.
Então, um movimento de cura, de reconexão, é quando nós nos entregamos a esta conexão profunda com a fonte. Através do alto amor, que se reconcilia consigo mesmo, como já dissemos, que acolhe generosamente a si mesmo, e, sobretudo, diminui a luz, por favor. E, sobretudo, através da conexão com os nossos pais. Os pais são os dignos representantes de Deus na terra para nós. Quem não se curva diante dos pais, não se reconecta profundamente a Deus. Os pais são o fundamento de Deus para a encarnação dos filhos. E os pais que tivemos, do jeito que são os pais adequados e certos para nós. Quando eles se uniram em um gesto de amor ou não, nos deram algo tão grandioso, tão infinito, tão gigante, que isso os coloca num lugar de honra e de grandeza que eles jamais perdem, independentemente do que venha depois. Mas o que vem depois é uma história humana. E então, quando a gente fica olhando para essa história humana, a gente se enche de crítica. Quando a gente fica só na gratidão, a gente fica aqui, ó, abaixo dos nossos pais, bem conectados a eles. E então toda a força deles flui para nós como uma cascata natural. Mas, quando nós nos enchemos de crítica, de julgamento e de exigências, nós saímos daqui e viemos para cá. E aqui é o espaço da desconexão. Aquele que critica e julga os pais, desconecta-se das suas forças. E, portanto, desconecta-se do mais profundo de si mesmo. Diante dos nossos pais, não cabe perdão nem entendimento. Não cabe perdão porque dizer que nós precisamos perdoar os nossos pais é muita arrogância. Significa que nós estamos olhando para aquilo que faltou, sem olhar para aquilo que foi dado. Aqui, em cada célula nossa, tem 50% do papai, 50% da mamãe. Vibrando todos os dias, 365 dias por ano, 24 horas por dia, de uma forma tão perfeita que nos sustenta a vida. Que preço tem isso? Qual o valor disto? Aquilo que veio depois, às vezes falta de afeto, abuso, às vezes violência, às vezes falta, às vezes abandono, circunstâncias às vezes justas que nos levam a criticar, não nos ajuda. Porque quando ficamos olhando para isso, estamos olhando para o que está vazio, sem olhar para o que está cheio. Nós não somos escravos daquilo que vivemos. Nós somos aquilo que interpretamos na vida adulta do que foi vivido na infância. Então, se nós olhamos para aquilo que está cheio, nós ficamos com aquilo que é real. Quando os nossos pais nos deram a vida, deram 1 bilhão. Depois a gente fica brigando pelos 100 reais que não teve. Ficamos em cima de um tesouro sem olhar para ele. E isto, em linguagem da alma, se chama ingratidão. Isso nos desconecta do mais profundo. Honrai vosso pai e vossa mãe é mandamento da lei. E é o único mandamento da lei que vem acompanhado de uma promessa. Honrai vosso pai e vossa mãe para que tenhais longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Aquela voz no deserto divina estava falando para até o povo prometido, o povo eleito, que saíra do cativeiro do Egito e estava indo para Canaã, a terra da promissão, a terra da bem-aventurança, a terra da abundância. Então, Deus está dizendo, honrai vosso pai e vossa mãe para que tenha longo tempo na terra da abundância, na terra da promissão, na terra do sucesso. É porque sem honra, pai e mãe, não há sucesso verdadeiro na vida. Não há verdadeiro êxito. Não há um caminho para uma felicidade plena. Então, quando nós olhamos para aquilo que está cheio nos nossos pais, nós podemos olhar para aquilo que é a beleza. Nos desconectamos da personalidade, porque os nossos pais têm direito, inclusive, à sua personalidade humana e à sua luta de sombras e luzes. Se nós ficamos olhando para aquilo, tentando consertá-los, modificá-los, ou dizer para eles o que eles deviam ter feito, então nós ficamos tentando fazer algo que está fora da capacidade do filho. O filho não resolve nada para os pais.
O filho veio depois, é pequeno. Aquele que veio pequeno não resolve assunto de gente grande. Nós só resolvemos aquilo daqueles que vêm depois de nós. Diante dos nossos pais só cabe aquela postura do filho pródigo, de joelhos diante deles, ternamente bebendo da fonte. E aí a gratidão naturalmente nos leva a ofertar algo a eles por gratidão, mas no lugar de filhos, não ocupando o lugar dos pais deles, não ocupando o lugar do papai ou da mamãe dentro daquela relação deles, não entrando, intrometendo na coisa que são deles, porque isto é um movimento que nos leva ao menos. Mas quando nós ficamos como filhos e bebemos desta fonte, então podemos verdadeiramente estar nos nossos lugares. Vocês vejam aqui 4 gerações de uma família. E vocês percebam que bela ilustração foi feita, porque aquele que veio antes é sempre maior do que aquele que veio depois. E nestas gerações, o que veio por último é o menor. E é por falta deste movimento de honra que as famílias estão desestruturadas. E que as crianças hoje de 2 anos mandam na casa. Porque aquilo que deveria ser buscado nos pais, e nós não buscamos por crítica, nós tentamos encontrar nos filhos. Os filhos não estão destinados a dar afeto profundo aos pais. Os filhos recebem dos pais e vão passar para a vida. E claro, quando estão gratos, são profundamente afetuosos. Mas não deve ser isso a esperança de nutrição dos pais. O fruto de uma árvore não se destina à árvore. O fruto de uma árvore não a nutre. O fruto de uma árvore é aquilo que a árvore oferece para a vida, para levar para frente a sua semente com o seu melhor. Então, os filhos são aqueles que recebem a nossa gratidão pelos nossos pais. É para eles que nós passamos aquilo que nós recebemos. Sem reconciliação com os pais, não há sucesso profundo na vida. Não há êxito. Muita gente dá voltas achando que está obsediado, achando que tem problemas espirituais, que tem encosto, que tem mandinga, que tem trabalho feito, que tem maldição, que tem má sorte, que não merece nada, porque na verdade não faz o movimento profundo de render-se com humildade diante da sua fonte. Paga qualquer preço na vida para não ter que se ajoelhar diante dos pais. Porque no coração está cheio de crítica, e mesmo que seja um adulto ou um idoso, às vezes ainda permanece uma criança dentro do coração, exigindo dos pais o afeto como gostaria de ter recebido, e não como pode ser. Então, aquilo que sustenta a vida chama-se gratidão, e o ingrediente da gratidão chama-se aceitação. Quando nós olhamos os nossos pais com aceitação plena, sem querer mudar nada neles, apenas nos alegrando que deles recebemos tudo o que é essencial, então nós nos conectamos profundamente com a força deles e de todos que vieram antes deles. A aceitação é plena quando nós olhamos para os nossos pais dentro do coração e dizemos assim: eu recebo a vida que você me deu, querido papai, querida mamãe, e a recebo ao preço que te custou. Só você sabe o que pagou para que eu estivesse aqui e agora. Então eu me silencio diante da sua renúncia, do seu sacrifício, com muita honra e respeito, para fazer valer a pena aquilo que você passou, vivendo bem a minha vida. Esta é a conexão. Eu recebo e honro aquilo que me foi dado. E por receber e honrar, eu posso fazer uma grande coisa. Mas quando queremos fazer grandes coisas, desconectados da honra, o que fazemos é buscar em outras partes aquilo que só eles têm para nos dar. E então, o resultado é que não encontramos. O movimento, portanto, de reconciliação profunda com Deus passa necessariamente pela reconciliação com a fonte. A cura real é a entrega ao divino. E a entrega ao divino passa pela entrega ao humano. Está claro isso, gente? Só uma pinceladinha para dar vontade de estudar mais esse tema tão fascinante que é a reconexão
da criatura com o Criador. Eu gostaria de encerrar apresentando para vocês um projeto que vocês receberam, um folder aí na entrada, que é o projeto Fraternidade Sem Fronteiras, que em breves minutos eu vou apresentar. Esta é uma ONG de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, criada por espíritas de lá, que se ocupa de dar atenção às crianças órfãs carentes das aldeias de Moçambique, na África. O Wagner Moura é um tarefeiro que sentiu uma grande vontade de servir na África. Depois de 6 anos sentindo esse chamado no coração, colocou uma mochila nas costas e foi a Moçambique ver o que acontecia num país de língua portuguesa. E chegando lá, encontrou esta realidade: moradias de pau a pique no interior das aldeias, com muitas crianças vivendo sozinhas. Moçambique é um país muito recente, até 75 estava sob dominação de Portugal. Não tem ainda grande estrutura, grandes recursos, e há muitos órfãos, sobretudo no interior das aldeias. Imaginem que em Moçambique há só vítimas do HIV/AIDS, 600 mil órfãos. E estes órfãos muitas vezes moram sozinhos nestas casas, no meio das aldeias. A água não é potável, vocês podem ver que é uma água barrosa, salobra, portanto, que traz muitas doenças e muitas enfermidades. A alimentação é escassa e o recurso é muitíssimo pouco. Geralmente só tem um nutriente, ou o milho ou a mandioca nas aldeias. E o que eles fazem é pegar o milho, por exemplo, moer ali, colocar água e sal e fazer uma espécie de angu, que se chama shima, e esta é a base da sua nutrição. Portanto, há uma grande desnutrição, sobretudo uma desnutrição proteica, não é? Kwashiorkor e outras doenças muito comuns dessa desnutrição. Olha o cachorrinho para vocês verem a situação, né, da magreleza dele, porque se não tem comida nem para os adultos, como para as crianças. Esta é uma escola, mas esta não é uma escola comum. Esta eu costumo dizer que é a escola particular, se é que isso existe lá, né? Na verdade, a escola pública é essa aqui, ó. As crianças são educadas à sombra de uma árvore, uma mangueira, um cajueiro, porque não há recursos, não há espaços, não é? E aprendem a ser alfabetizadas escrevendo no chão. E esses educadores são extremamente dedicados, extremamente valorosos no seu trabalho e na sua dedicação ao bem dessas crianças. Uma grande contaminação pelo HIV, muita desnutrição, analfabetismo, e as crianças órfãs vivendo em casas como esta, olha. Lá dentro apenas uma palha no chão e às vezes um fogareiro, né, madeira e alguma coisinha em cima para fazer. Muitas das mães e os pais de família, quando trabalham nas machambas, que são fazendas, para ganhar R$ 3,50 por dia. Quando ganham dinheiro, porque na maioria das vezes ganham uma bacia com um tomate, com um repolho, e esse é o pagamento pelo trabalho, para sustentar famílias. Não é? Então há uma grande necessidade, uma grande dor. Vou apresentar para vocês Linda e Alegria, que são 2 crianças de lá, e vocês vão poder ver a situação como acontece. Elas vão falar em Xangana, que é a língua local, embora lá se fale português, e vai ser traduzido pelo coordenador local do trabalho que hoje é realizado lá. Linda Branca. Samana ana mamãe, ana papai, ana vovó, ana titi. Ela diz que é linda, Adriana, vive com a irmã, mas eles não têm mãe, não têm pai, não têm tia. Imana mfuna kukumu, imana muunda kuna kambere. Na escola, está cuidado. Ela diz que vai fazer trabalho na machamba para conseguir alimentar-se. Ela malemu nesse. Não me vai escolher, parece quanto. Ele diz que nos dias que vai para a machamba, falta a escola para ganhar 50 meticais diários. E lá na não se chacota. Não pongo.
Uma fonte, Vitor. Aqui em casa só temos arroz, feijão e sal. Não come com ele bungalô na mão, não. A creche. Essa comida que nós temos aqui, fomos dados pela creche. A não como ganha que o da creche, não como é? Eu acho que bem. Quando a gente não apanha comida na creche, temos que ir a Machamba fazer o trabalho para podermos ganhar 50 meticais dia. Uma coisa é na lua muscular. O após. Diz que o irmão mais velho está na África do Sul e não cuida delas e nem liga, não diz nada, nem manda comida para elas. Papai, a filha, ou vai? Tu aí? Então. Diz que o pai e a mãe morreram quando ela era pequenina e não sabe o motivo da doença que levou à morte dos pais. Os pais também morreram, deixaram gado e cabritos, mas o gado bovino os avós levaram. Aqui o que eles têm são cabritos. Tem muito tempo que me engana, Tom? 11. Aqui elas duas contam com 11 cabritos, mas esses 11 cabritos que ela tem não tem corda. Quando os cabritos invadem a machamba de donos, elas são submessas a capinar nas machambas de dono pela queda dos cabritos feitos. Se houvesse uns titis que quisessem nos ajudar, podiam construir uma casa para nós, porque quando há ventania e chove, as chapas abanam e a chuva entra e elas têm medo. Aí já são imagens do trabalho que é realizado lá no Centro de Acolhimento da aldeia de Muzumuia. Então, quando Wagner viu esta realidade, ele voltou para o Brasil e criou um trabalho de criação de centros de acolhimento nas aldeias de Moçambique. Como que funciona esse trabalho? Os centros de acolhimento são como creches, onde as crianças passam o dia, recebem 2 refeições diárias, higiene, alimentação, educação e projeto cultural através da música, que em Moçambique é uma grande força cultural de sustentação. Hoje já são 5 anos de projeto, 4 núcleos de atividade, o 5º sendo inaugurado em julho, 1.300 crianças atendidas e muitas 1.000 na fila de espera para entrar. Esse trabalho é reconhecido pelo governo de Moçambique como o trabalho mais significativo nas aldeias onde os recursos faltam muito. E eu tomei contato com este trabalho em maio do ano passado. Desde maio do ano passado eu sou um dos voluntários desta ONG. Fomos junto com outros grupos de trabalhadores da saúde, em novembro, para fazer atendimento médico às crianças. Estamos indo novamente agora no dia 6 de julho, e vamos a cada 6 meses. E eu tomei como obrigação moral divulgar este projeto. A Associação Médico Espírita de Minas Gerais se tornou uma parceira na divulgação deste projeto, e por isso, aonde eu passo, eu estou pedindo a oportunidade de divulgá-lo para que mais pessoas tenham oportunidade, mas, sobretudo, para que mais crianças sejam beneficiadas. Esse trabalho é muito simples. Com R$50 mensais, nós mudamos o destino de uma criança na África. R$50 que nós gastamos à noite numa pizza, que nós gastamos em qualquer coisa simples da vida, muitas vezes aqui no Brasil. Mas isso é suficiente para manter uma criança durante 1 mês no projeto. Então, esta é uma ONG extremamente séria, todos os trabalhadores são voluntários, ninguém ganha nada com isso, 100% do recurso vai para a África, só as secretárias de Campo Grande são assalariadas, e mesmo assim com o dinheiro de eventos que são feitos para sustentar a estrutura da ONG. Porque tudo que os padrinhos doam vai para lá, e eu sou testemunho de que isso acontece e como acontece, porque eu vi como que isso acontece, e é um trabalho muito lindo. Eu nunca vi um trabalho tão transformador de vidas, porque se vocês vissem como está a linda e alegria hoje, vocês veriam o quão
transformador é este projeto. A casinha delas foi reconstruída, elas hoje são monitoras dentro da aldeia de Muzumuia deste projeto. Não há um brasileiro trabalhando lá. São os próprios líderes locais que são capacitados para servir, emprego é gerado e há um grande movimento na aldeia, sem nenhuma vinculação política e religiosa, com grande respeito pela sua cultura local, o que leva naturalmente a uma grande inserção dentro da comunidade. Então, para participar é muito simples, se você se sentiu tocado, se você quiser fazer parte desta família do Amor Sem Fronteiras, basta pegar comigo ali fora, junto aos livros, eu vou estar, tem esta ficha, basta preencher esta ficha e se cadastrar como padrinho. À medida que uma pessoa entra como padrinho, uma criança entra para o projeto. Porque as 1.300 que já estão lá já têm padrinhos. Então, a captação de novos padrinhos leva à abertura de novos núcleos e mais expansão do trabalho. E é muito simples, a doação é feita diretamente nas contas do projeto, através de transferência bancária, ou de DOC, ou de depósito, ou de boleto. E aqui atrás tem as contas, você destaca isto e eu levo a ficha e você está cadastrado. À medida que você está cadastrado, uma criança nova entra para este projeto. Então, vamos nos lembrar que nós temos sim muita necessidade no Brasil, mas nós temos um povo excluído e esquecido na África. E lá, dentre os excluídos, nós temos os órfãos, que são os vulneráveis dentro da vulnerabilidade, para quem ninguém está olhando. E esta ONG está dando um lugar de amor no coração para estes excluídos. Nós, povo brasileiros, que temos uma dívida moral, histórica e kármica com o povo africano, não é? E esta é uma oportunidade de resgate pelo amor, tá certo? Então, se você se sentiu tocado, se tem vontade, basta me procurar ali no final e eu terei alegria. Lembrando que no Espiritismo, um dos nossos pressupostos básicos é: fora da caridade não há salvação. Que Jesus nos abençoe.